Boa tarde, pessoal, tudo certo? Então, vamos começar com mais um vídeo, resolução de equações, um conjunto solução em Z, mas, como o enunciado do problema diz, né, determinar o valor de x no conjunto Z para as equações abaixo, se possível, né? Será que elas terão resposta, aliás, soluções em Z realmente? Vamos começar então pela primeira, claro, evidentemente, né? Que é assim, menos 4, menos 4x, mais 2, igual a 14. Eu estou trazendo essas questões aqui mais simples, equações mais simples, porque não há uma necessidade de abordar esse detalhe do conteúdo, se as soluções elas estão no conjunto dos inteiros ou não, com equações mais complexas, né? Vamos lembrar que o conjunto dos números inteiros ele é definido como sendo conjunto de números negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e assim sucessivamente, né? Lembrando que nós temos aqui à esquerda do zero valores negativos. Nós temos o zero e nós temos à direita do zero, para cá, né? Valores positivos. Muito bem. Então, o x que eu devo encontrar aqui, o valor de x que eu devo achar para a solução, deve ser um valor que esteja dentro desse conjunto. Se ele não estiver dentro desse conjunto, a gente diz que esta equação não possui soluções no conjunto dos números inteiros, não possui soluções em Z. Então vamos lá. Menos 4x mais 2. O que eu devo fazer? Sempre tenha em mente que eu preciso isolar x, né? Isolar x. Novamente eu reescrevo isso. Isolar x. E depois de isolar x, um objetivo é isolar x. E para isso eu preciso resolver algumas coisas na minha equação por cancelamentos. Então, cancelamentos. E esses cancelamentos eles devem ser sempre 0 ou então 1. Como é que eu faço o cancelamento aqui? Vou fazer o cancelamento da seguinte forma. Primeiro eu vou cancelar o 2, depois o menos 4. Para cancelar o 2 positivo, eu acrescento menos 2 à esquerda e também acrescento menos 2 à direita. O que é feito na direita se faz também na esquerda e vice-versa. Então 2 positivo, 2 negativo, e isso dá 0. E o que nos resta? Resta-nos menos 4x igual a 14 menos 2, 12. Temos aqui uma equação que tem coeficiente negativo no coeficiente da incógnita. O que tu pode fazer? Pode fazer duas coisas. Pelo menos duas coisas. Você pode multiplicar por menos 1. Então, se nós multiplicarmos por menos 1, lembrando disso, né, já foi falado isso em vídeos anteriores, se multiplicarmos por menos 1, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1, tanto o menos 4 quanto o mais 12. Então vamos lá, 4 vezes 1, isto é 4. Lembrando que 4 aqui é negativo, o 1 é negativo, a multiplicação de dois números negativos dá positivo. Beleza, 4 o quê? 4x. E já está positivo. Igual, o 12 é positivo. Ao multiplicar por 1, fica 12. Mas, por ser positivo e o 1 negativo, multiplicação de números de sinais diferentes,
dá um número negativo. Beleza? E agora você faz o quê? Você divide para ter, ó, eu passei aqui reto aqui, ó. Eu fiz um cancelamento que deu 0. Onde é que aparece isso? Aqui, né? Agora eu vou fazer um cancelamento que dê 1. Que dê 1. E vai aparecer aonde? Aqui agora. Então vamos ver então. Para eu cancelar, eu preciso dividir por quanto aqui? Para resultar em 1. Eu preciso dividir por... Tá bom. Deixa eu escolher aqui uma cor aqui. Eu tenho que mudar as cores aqui. Verde mesmo. Vou dividir por 4. Ao dividir por 4 o lado esquerdo, também tem que fazer essa mesma divisão no lado direito, né? Vamos fazer essa mesma divisão. E aí eu tenho o quê? 4 dividido por 4, 1. 1 o quê? 1x ou x, que é igual 12 dividido por 4, 3. Acontece que 12 é negativo, o 4 é positivo. Uma divisão de sinais diferentes resulta num número negativo. Então, qual é a solução que nós encontramos aqui? A solução que encontramos foi uma solução negativa. E esse número, ele é um número que está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, essa solução, né, ela está aqui nesse caso. Ó. Ela está aqui nesse caso. Anda, travado. Sei lá. Ó, deu erro. Tá. Aqui. A solução está aqui. Não quer mostrar. Aqui. Vai estar travado. Aqui, né? Então tá, esse menos 3 está dentro desse conjunto do Z. Beleza. Então dizemos, né? Então dizemos o seguinte, que a solução é um valor de x, é um x igual, vou botar aqui, ó. X pertence, vamos botar assim, x pertence a um conjunto dos números inteiros, né? Quem é que pertence? A solução. Tal que, né? Esse ponto e vírgula a gente pode traduzir por tal que x é igual a menos 3. Então isso aqui é uma maneira nova que eu estou passando para vocês aqui de escrever a solução. O x que estamos procurando, ele pertence ao conjunto dos inteiros. Tal que esse x é igual a menos 3. A gente escreve nesse formato de conjunto. Lembrando que conteúdo de conjunto já foi trabalhado com vocês. Então aqui, ó, símbolo aqui, abre chaves, fecha chaves, né? Para conjunto. Então nós dizemos que esse S é conjunto de soluções, certo? E esse conjunto de soluções é x igual a menos 3. Muito bem. A primeira realmente tem solução, né, em Z. E será que a segunda também tem? Vamos lá. A segunda equação diz o seguinte, que é, branco, B, praticamente ela é idêntica, né, à anterior. Praticamente, quase. Não vai dar um probleminha aqui. Nós temos isso. Então tudo que a gente escreveu aqui, ó, cancelamento, isolar x, etc., a gente acabou de ver, não vou reescrever de novo. Mas o entendimento é esse. Então vamos cancelar aquele 2 positivo. Da mesma forma. Acrescentando quanto? Acrescentando menos 2. Do lado esquerdo não mudou nada por enquanto. Né? 12 menos 2. E aí nós temos aqui
um cancelamento que dá 0. Resta então menos 4x no lado esquerdo, igual a 12 menos 2, que é 10. Há uma maneira também de fazer isso, que antes eu fiz multiplicando por menos 1. Agora eu vou fazer sem multiplicar por menos 1 e vocês vão ver que resulta, não vai resultar no mesmo valor que o anterior. Mas o método é a mesma forma. Aliás, escolhendo da maneira que eu vou resolver aqui, ou anteriormente, multiplicando por menos 1, vai dar a mesma resposta. Então, eu vou dividir. Aí. Eu vou dividir o menos 4 por quem? Para ter um resultado igual a 1 com o cancelamento. Vou dividir por 4. 4 o quê? Negativo. Eu já digo por que tem que ser menos 4 mesmo. E aqui é 10 dividido por menos 4. Vamos lá. Quanto que é 4 dividido por 4? 4 dividido por 4 é 1. Beleza. 1 o quê? 1x. Tá, até aqui tranquilo. Menos e menos da divisão tem que ser quanto? Quanto não? Qual é o sinal? O sinal é positivo. Beleza. Então deu 4 dividido por 4, 1, o quê? 1 positivo. Ok. Posso escrever dessa forma? Posso deixar assim? Pode. Mas, né? Há um padrão para isso. O padrão é deixar apenas com x. Então vamos tirar o 1 e tirar o mais. Beleza. Por que eu tenho que dividir por menos 4? Porque em cima é menos 4. Se eu dividisse por mais 4, só pensando no valor numérico apenas, do valor do menos 4 em termos absolutos, daria menos 1. Daria para consertar isso depois? Daria, não teria problema. Mas já faça a divisão aqui por menos 4. Né? Então aqui não é mais 4, aqui é menos. Menos 4. Porque menos e menos vai dar mais. Já vai cair positivo aqui. Agora aqui, ó, 10 sobre 4. 10 sobre 4 não dá uma divisão exata. Isso daqui é igual a 2,5. 2,5. Positivo ou negativo? Este número é positivo e este número é negativo. Na divisão de números de sinais diferentes, dá negativo. Menos 2,5. Agora eu pergunto, menos 2,5 é um número decimal. Número decimais, ó. Números decimais são números decimais finitos, né? Vamos botar assim. Ctrl C, Ctrl... Quer dizer, finitos. Por que finitos? Porque a quantidade de casas após a vírgula tem um limite. Esse limite aqui é uma casa após a vírgula. Às vezes pode ter 10 casas após a vírgula e acabar. Às vezes pode ter 100, ou às vezes pode ter 1 milhão de casas após a vírgula e depois não ter mais. Como também tem decimais finitos e infinitos. Tanto os finitos, que eu estou exemplificando, e aqueles infinitos, que são, por exemplo, 2,6666666 indefinidamente, sem fim. Isso aqui é um decimal infinito. Tanto esse tipo de decimal infinito, como este aqui, ó, que acaba aqui com 4 casas, ou com este que acaba uma, são números decimais que não pertencem, eles não pertencem ao conjunto dos inteiros.
E aí, como é que a gente faz? Não faz parte. Então a gente coloca assim, ó, a solução é vazia. A solução é escrita dessa forma aqui, ó. A solução é igual ao conjunto vazio. Tá? Não tem solução em ou, né, no conjunto dos números inteiros. Se eu perguntasse, então eu quero as soluções, eu quero um conjunto de soluções mais amplo. A gente não estudou ainda números racionais, que são esses números aqui, ó, né? Decimais ou então frações. A gente não estudou isso ainda. Mas se eu dissesse, ó, encontre as soluções da equação dentro do conjunto dos números racionais, isso aqui seria uma solução no conjunto dos racionais. Então vou colocar aqui uma observação. Este valor desta solução pertence, né, ao conjunto dos racionais. Racionais são decimais finitos e infinitos com uma certa característica, né? Não vou entrar nesses detalhes agora, porque ainda não é o objetivo desta aula. Então tá aí. Nem toda equação ela tem solução dentro de um determinado conjunto, né? Esta é a primeira equação que nós trabalhamos, que ela não possui soluções em Z, né? Ou então no conjunto dos números inteiros, certo? E não para por aí. Às vezes tem outros tipos de equações que elas não possuem soluções dentro do conjunto dos números conhecidos. Aí tem que criar um novo tipo de conjunto. Criar não, já existe. Mas aprender um novo tipo de conjunto lá no finalzinho do ensino médio. Que aí ele vai te dar condições de dizer, aqui dentro desse conjunto vai ter solução. Certo? Então tá. Acho que a gente fica por aqui e um grande abraço a todos e tchau, tchau.